Como eu comentei no vídeo analisando o Pum Pum, sua dificuldade de se entregar espontaneamente às suas emoções, de usá-las para construir sentido e propósito para sua vida o impediu de se desenvolver e de viver muitas coisas. Não importaria o tempo que levasse, as sequelas de toda essa negligência iriam chegar. Pum Pum viveu uma vida de pouquíssima satisfação. Não se permitiu expor seus desejos e se guiar em prol deles. Por consequência óbvia, todos esses desejos reprimidos iriam implodir dentro de si e transbordar para fora. Se ele era o garoto gentil e atencioso, passaria então a ser o homem grosseiro e egoísta. Se era a criança apreensiva, passaria então a ser o adulto inconsequente. Tudo isso pelo grande fato de nunca ter encontrado um plausível motivo para ser como era. Ele agia com gentileza e atenciosidade em relação aos outros porque acreditava que seria o melhor para os outros, mas nunca compreendeu a importância de pôr suas próprias vontades, o que era melhor para si mesmo, na equação. Para encontrarmos uma versão saudável de nós mesmos, é necessário que tanto os impulsos próprios da nossa personalidade quanto influências do meio se conciliem de forma equilibrada. Caso contrário, nos tornaremos inflexíveis ao ponto de não nos encaixarmos em lugar nenhum, ou flexíveis ao ponto de perdermos nossa individualidade. Ao sentir as consequências de se invisibilizar muito pelos outros, Pum Pum passaria então, no sentido oposto, a assumir uma postura egocêntrica a fim de compensar o tempo perdido. O problema é que, como alguém que nunca havia conseguido trabalhar suas próprias motivações, o Pum Pum reivindicou uma liberdade da qual não soube usar. Como nunca descobriu ou construiu um propósito para se guiar ou um sentido para se agarrar, Pum Pum se distraiu com prazeres sensoriais simples, assumindo uma postura inteiramente hedonista da qual Aiko se tornou a maior vítima. Não é difícil ver que ela estava sendo reduzida a mero pedaço de carne pelo Pum Pum. E embora insistisse em falar no futuro e na possibilidade de um recomeço para os dois, não conseguia realmente inspirá-lo a se engajar na ideia. Sexo era absolutamente tudo para ele, o único prazer que conseguia extrair da vida e da presença da Aiko, que, consciente de seu desdém geral por ela, preferia a presença insípida do Pum Pum do que ter que encarar sua própria solidão. A Aiko teve uma vida miserável, nunca teve paz ou liberdade. Viveu uma infância de bullying e uma adolescência de solidão. Seus sonhos foram lentamente dissipados com o tempo e, por fim, perdeu todas as formas de explorar a vida e a si mesma. De conhecer a vida e a si mesma. O triste contraditório é ver que, embora seu maior sonho tenha sido encontrar alguém que a conhecesse por completo, ela mesma estava muito longe de ser completa. Ela acreditava que o Pum Pum era o único a ver quem ela realmente era. Mas a única coisa genuinamente importante que só ele sabia a seu respeito era o fato de nunca ter concordado com um culto ou com sua mãe. Claro que tudo isso era sim muito importante para entender quem a Aiko realmente era. Mas no fim, ainda era muito pouco a seu respeito. Ela acreditava ser capaz de fazer algo que simplesmente não podia. Revelar tudo sobre si mesma. Como se seu eu estivesse diante de um limite e não de uma constante autodescoberta. A questão dos dois é que enquanto a Aiko acreditava já se conhecer e desejar apenas ser vista por alguém, ela precisava, na realidade, reconhecer e assumir a responsabilidade por sua própria incompletude, ao invés de procurar pelo olhar bem intencionado de alguém tentando preencher suas lacunas. Querer arrancar um dos olhos do Pum Pum após vê-lo olhar para a bunda de outras garotas não passava de um meio absurdo que suas inseguranças encontraram para garantir que ele continuasse ao seu lado. E ele ter aceitado a ideia absurda não passava de sua irracional vontade de se provar como alguém forte, de não querer mais reviver o amargo sentimento de não cumprir suas promessas. Enfim, fixando na sua cabeça a ideia de que apenas o Pum Pum poderia compreendê-la, ela entregou sua identidade nas mãos de alguém que conseguia apenas enxergá-la por seu corpo e seu passado, perdendo por fim a oportunidade de ouvir de outra pessoa, qualquer outra pessoa, o amplo potencial contido em seu presente e futuro. Já o Pum Pum, apesar de achar que viver uma vida egoísta, entregue a prazeres fúteis era o ápice de sua liberdade, na realidade, ele só não percebeu que liberdade humana é sinônimo de verdade humana, e que as pessoas só são livres para serem o que são, de que fazia parte da sua verdade mais profunda se preocupar com os outros. Tendo negado uma parte crucial sobre si mesmo e se cansado de sofrer com suas preocupações, ele idealizou uma versão distorcida de si que não ligaria mais para isso, reduzindo as pessoas e o mundo a algo desprezível, se dando por fim um parcial motivo para descansar, para deixar de se importar.
Os conflitos entre os dois começavam quando a Aiko, tendo finalmente uma oportunidade para começar a viver sua vida, constantemente falava sobre como os dois ainda poderiam ter uma boa vida, sobre como as pessoas ainda poderiam ser boas para eles. Pum Pum estava ferido demais. Teve múltiplas oportunidades para testemunhar como essas mesmas pessoas poderiam ser injustas e desprezíveis, se dando o passe livre para ser igualmente injusto e desprezível. Ela o forçava a enxergar que estava apenas arranjando desculpas para ser o babaca e pessimista da história por no passado não ter encontrado os motivos certos para ter sido otimista e gentil. Quando ele a impede de fazer um desejo ou deseja que ninguém mais possa fazer desejos, vemos muito claramente o quanto ele se incomodava com a ideia de sempre haver a possibilidade de um futuro melhor. Afinal, se encontrava diante de uma esperança que estava com muito medo para se permitir sentir. E apesar de toda a negação, seus sonhos não escondiam a verdade. Em determinado momento, ele sonhou com uma série de pessoas que eram importantes para si, incluindo uma versão mais alegre e saudável de si mesmo. É interessante que ele mesmo compreendia o motivo, confessando-o para Aiko. Estou com medo. Vou acordar do meu sonho se eu voltar a dormir. Seu sonho era exatamente aquela versão sombria e tóxica de si mesmo. O tipo de personalidade que o Pum Pum acreditava precisar ter, ou melhor, sonhava precisar ter para parar de sofrer com os problemas e dificuldades de sua vida. Mas logo que fechava seus olhos e sonhava realmente, literalmente, não podia mais fugir de sua verdade. Não podia mais fingir não se importar com o que se importava, desprezar o que não desprezava. Estava tudo ali, transbordando do fundo de sua mente. Enfim, ambos se reencontraram no momento em que o Pum Pum estava prestes a explodir. É bem provável que em outra situação ele fosse capaz de ajudar a Aiko a melhorar sua vida e darem certo como um casal. Mas naquele estado, odiando a tudo, ele apenas a introduziu num mundo de possibilidades mortas. Ela tentava compreender o que havia mudado nele, o que o transformou naquele monstro de profundo cinismo, volúpia e indiferença. Confusa, exausta e com medo, ela passou a ficar paranoica. E é então que vemos provavelmente o diálogo mais sombrio de toda a obra. O Pum Pum a chama de imbecil por querer encontrar um sentido por detrás dos comportamentos ou propósitos dele. Diz que ela não tinha que perder seu tempo pensando sobre aquilo ou em mais nada, embora admitisse que talvez tenha sido exatamente pelo fato dela sempre buscar um porquê para as coisas o que o salvou do suicídio. Em sua mente, para que ambos pudessem se compreender completamente, ela tinha que parar de procurar esses porquês. Um porquê de estarem juntos, um porquê de estarem vivendo. Enfim, Pum Pum já havia abandonado esses questionamentos. Vivia e fazia as coisas sem motivos, acreditando que apenas quando a Aiko fizesse o mesmo os dois poderiam se compreender. Nem é preciso dizer que após essa série de absurdos já era como se ele estivesse segurando o cadáver da Aiko sob seus braços. Melancólica, solitária, fisicamente e psicologicamente desgastada, consciente de que tendo aquela visão das coisas o Pum Pum não poderia realmente ajudá-la, ela decide se matar. E o Pum Pum, se vendo forçado a aceitar seu fracasso, faz a sua solitária confissão de querer ter sido, no fim, morto pela Aiko. Acredito que esse desejo veio de no fundo ele conseguir reconhecer que precisava mudar. De que a Aiko que via tentando fazê-la acreditar em um futuro melhor possuía motivos mais do que plausíveis para desistir dele. Ele sabia que estava sendo injusto e desejava portanto ser punido pela maior vítima de seus erros. Claro que nada daquilo era mais possível. A Aiko estava morta, e tudo que restava ao Pum Pum a partir dali era admitir e corrigir seus erros, mudar sua postura, se livrando por fim de seu Deus e por consequência de sua visão distorcida das coisas, que foi de muito, muito longe a principal força motriz por detrás do porquê os dois juntos deram tão errado.